Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula e a gente vai entender agora um pouquinho a respeito da energia, né, do estudo das energias, um assunto bastante importante aqui da física, e a gente vai ver a relação que as energias vão ter com o trabalho, quais são os tipos de energia que estão relacionadas ao movimento de um corpo e como é que funciona mais ou menos isso daí. Então vamos lá. Bom, então antes da gente falar a respeito dos tipos de energia, é bom a gente definir o que é energia. A energia ela tem relação com o trabalho, sendo que para a física a gente diz que a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar justamente o trabalho, sendo que o trabalho é aquela capacidade que o corpo tem, né, ao receber uma força, né, até uma força resultante de deslocar um corpo, né, movimentar ele em uma certa situação aí que a gente já viu nas aulas anteriores. Beleza? Então, olha só. Imaginem o seguinte. Imaginem que eu tenho, por exemplo, um bloquinho bem aqui, um bloco qualquer que seja, e esse bloco ele tem uma certa massa bem aqui. Aí, esse bloco ele não está parado, ele está andando com uma certa velocidade bem aqui, ele foi empurrado, né? E entre o bloco e a superfície não tem atrito. Então, depois que ele foi empurrado, ele ganhou uma certa velocidade, ele está se movimentando bem aqui. Então, olha só, se esse bloco ele tem massa e ele tem uma certa velocidade, eu digo que ele tem um tipo de energia porque ele está se movimentando com essa certa velocidade dele, né? E essa energia do movimento eu chamo de energia cinética. Então a energia cinética de um corpo é justamente a energia do movimento. Toda vez que eu tenho um corpo que ele está se movimentando em relação a um certo referencial, esse corpo tem o que a gente chama de energia cinética. E como é que eu acho a relação da energia cinética? Como é que eu sei o valor da energia cinética que esse corpo tem? Eu posso achar através dessa relação bem aqui. Eu digo que a energia cinética do corpo, a energia do movimento que esse corpo tem, depende da massa desse corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então é um assunto, um conceito bastante simples de se entender, né? Lembrando que se o corpo tem massa e ele está se movimentando, ele tem essa energia cinética, a energia do movimento. Mas a energia cinética é bastante importante a gente ressaltar que a energia cinética ela é uma coisa relativa. Por quê? Porque o corpo pode estar em movimento ou ele pode estar parado, dependendo do referencial que a gente está analisando. Então é importante nós nos lembrarmos disso. Tá? Bastante importante. Beleza. A unidade que a gente trabalha com a energia cinética é o joules, né? Como eu falei para vocês, a energia cinética é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Então, trabalho a gente mede em joules, a energia a gente também mede em joules. E essa daqui é a nossa energia cinética, a energia do movimento de um corpo. Agora a gente vai entender uma coisa muitíssimo importante para a gente, que é a relação entre essa energia cinética e justamente o trabalho que o corpo vai realizar, né, em uma determinada situação. Bora lá entender um pouquinho, então, a respeito da relação de um com o outro. Bom, beleza. Então agora a gente vai trabalhar com o teorema da energia cinética. Isso é uma coisa que é bastante importante para a gente aqui quando a gente está trabalhando justamente com a energia de um corpo, né, o trabalho de um corpo. Então o que o teorema da energia cinética está dizendo para a gente? Ele diz que o trabalho de uma força resultante que atua em um corpo, né, ele é igual à variação da energia cinética desse corpo. Como assim? Imagina lá. Lembrando que o trabalho é o quê? O trabalho é uma força que eu aplico em um certo corpo. O trabalho, na verdade, é igual, né? A força que eu aplico em um certo corpo vezes o deslocamento que esse corpo vai ter e o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Então imagina aqui que eu tenho essa caixa, por exemplo, ela estaria parada bem aqui, mas aí eu aplico uma certa força nessa caixa e essa caixa anda daqui dessa posição onde ela estava e ela chega nessa outra posição bem aqui, né? E ela tem um certo deslocamento daqui até aqui. Então eu aplico uma força e essa força cria um certo deslocamento. Isso é trabalho, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Bom, só que essa caixinha aqui nesse primeiro momento que eu falei para vocês, ela estava parada, mas ela acaba se movimentando, ganhando velocidade até chegar nesse ponto bem aqui. Se ela tem uma certa velocidade inicial bem aqui parada e uma outra velocidade bem aqui se movimentando até chegar nesse ponto, significa que houve uma variação na energia cinética dela, porque a energia cinética dela parada é uma e a energia cinética dela se movimentando até chegar nesse momento bem aqui é outra. E então
o teorema da energia cinética me diz que eu posso achar o trabalho dessa força que eu fiz bem aqui através da variação da energia cinética que a gente viu. Então, é mais ou menos isso daqui. Imaginem aqui que eu tenho um corpo, que ele já estava se movimentando aqui nesse plano, como vocês podem ver bem aqui, e nesse primeiro instante ele tem uma certa velocidade que eu chamo de VA, fazendo o corpo andar para cá, para esse ponto. Só que pode imaginar que é um carro, e dentro desse carro eu estou acelerando esse carro. Se eu estou acelerando esse carro, significa que esse carro está fazendo uma certa força, né? Para que a velocidade dele vá aumentando ou que ele vá diminuindo. Nesse caso, bora considerar que essa velocidade está aumentando. Beleza. Então, eu faço uma certa força bem aqui, esse carro, olha só, sai dessa posição bem aqui e chega nessa outra posição aqui, aumentando a velocidade dele. Então, a velocidade em A é diferente da velocidade em B. Significa que essa força bem aqui fez esse corpo ter um certo deslocamento, como a gente pode ver, ó. Sai daqui e chega até esse ponto e, por consequência, também tem velocidades diferentes. Então, essa força fez aqui essa velocidade variar. Se nós fôssemos olhar bem aqui, a energia cinética nesse primeiro ponto, a gente ia ver que a energia cinética nesse primeiro ponto ia depender da massa desse corpo, da velocidade com que ele está se movimentando ao quadrado dividido por 2, e daria um certo valor. Já nessa outra situação bem aqui, ele teria uma outra energia cinética. Por quê? Porque a velocidade dele é diferente. E eu poderia achar também pela mesma situação, né? Multiplicando a massa pela velocidade ao quadrado e dividindo por 2. Então, como a gente pode perceber bem aqui, toda vez que eu aplico uma força em um certo corpo e ele altera a velocidade dele, né? Eu tenho uma variação da energia cinética e, por consequência, também eu fiz o que? Eu realizei trabalho. Então, eu posso achar o trabalho dessa força resultante bem aqui através dessa variação da energia cinética. É isso que esse teorema da energia cinética diz pra gente. Então, é comum cair em algumas questões, né? Que a gente tem, por exemplo, um móvel que está se movimentando com uma certa velocidade inicial e ele chega numa certa posição final com uma outra velocidade. Aí eles perguntam qual o trabalho da força resultante que atuou nesse corpo bem aí. E a gente pode achar através dessa equaçãozinha bem aqui, né? Através dessa relação. Então, como é que a gente pode comprovar isso? Olha só. Como eu disse para vocês e a gente já viu nas aulas anteriores, a gente sabe que o trabalho de uma força é igual a essa força que eu estou fazendo nesse corpo, vezes o deslocamento que esse corpo vai ter, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Então, bora considerar que a velocidade está fazendo esse corpo andar para cá, nessa direção e nesse sentido, e a força resultante que eu estou aplicando está a favor dessa velocidade bem aí, e olha só, na mesma direção. Então, o ângulo entre eles é de 0 graus. E eu sei que o cosseno de 0, né, de 0 graus é igual a 1. Então, agora a gente vai trabalhar com o conceito da força resultante, né? Então, todas as forças que estão atuando nesse corpo bem, aí seja peso, seja normal, né, um atrito e tal, tudinho, tá dando uma força resultante que atua justamente como essa setinha está mostrando pra gente bem aqui, para lá, né, e nesse sentido, e nessa direção. Beleza. Então, o trabalho dessa força resultante bem aí, ele é igual a quem? A força vezes o deslocamento que esse corpo vai ter. Então, eu estou aplicando uma força, esse corpo tem esse certo deslocamento, como a gente pode ver bem aí. Só que essa força que eu estou falando não é uma força qualquer, é a força resultante que atua nesse corpo, né? Então, olha só. Pela segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante é igual a quem? É igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Então, toda vez que eu aplico uma força em um corpo, esse corpo ele vai ter uma certa aceleração. A gente viu lá na nossa aula sobre as leis de Newton também. Então, eu vou pegar esse conceito bem aqui de força resultante e substituir onde tem aqui a nossa força resultante. Então, eu posso dizer que o trabalho da força resultante de um corpo é igual a quem? A massa vezes a aceleração vezes o deslocamento, e a gente para por aqui por enquanto. Beleza. Agora, olha só, lembrando da equação de Torricelli que a gente viu lá no início das nossas aulas de física, inclusive, eu sei que a velocidade final de um corpo, a velocidade dele em qualquer ponto que seja, de repente, nessa situação aqui seria a nossa velocidade no ponto B, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, que seria a nossa velocidade aqui no ponto A ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que esse corpo teve, vezes a variação do espaço que ele está tendo. Olha só, qual é a variação do espaço? A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial.
Então, olha só, eu posso dizer que a variação do espaço que esse corpo teve bem aqui foi justamente o deslocamento que ele teve nessa situação. Então, esse ΔS bem aqui é igual ao nosso deslocamento, o quanto que esse corpo andou. Beleza. Então, bora substituir bem aqui. Então, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado também, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma aceleração e um deslocamento bem aqui nessa equação de Torricelli. Beleza. Só que aqui na nossa relação que a gente viu, né, do trabalho da força resultante nessa situação, a gente viu que o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a aceleração e o deslocamento. Olha só, aceleração e deslocamento. Então a gente pode muito bem descobrir como a gente chega nesse valor através dessa equação bem aqui. Então a gente vai isolar bem aqui a aceleração e o deslocamento que esse corpo está tendo nessa situação bem aqui. Bom, então para a gente isolar isso daqui, basta deixar eles de um lado só da igualdade, né? Então, aqui, essa velocidade inicial ao quadrado aqui que está positiva, ela passa para o outro lado negativa. Então, fica aqui 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento é igual a velocidade final menos a velocidade inicial ao quadrado. Beleza, só que eu quero o quê? A aceleração e o deslocamento isolados. Então, a aceleração vezes o deslocamento. E esse 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a aceleração vezes o deslocamento, né, é igual a quem? A velocidade final menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Beleza, então aqui a gente chegou. Então, eu sei que a aceleração vezes o deslocamento é igual a quem? A velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou pegar isso daqui e substituir bem aqui na nossa fórmula. Bora lá, então, substituindo aqui na nossa fórmula, a gente tem então que o trabalho da força resultante é igual à massa que multiplica a aceleração vezes o deslocamento, que eu descobri que vale isso bem aqui. Então, multiplica a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido para 2. Então, o trabalho da força resultante, bem aí, eu posso dizer que é igual a massa, por enquanto eu não posso fazer nada, né? Só que V ao quadrado menos V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado dividido por 2, eu posso escrever isso daqui de uma outra forma. Eu posso escrever assim, que é a velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos a velocidade inicial dividido para 2. Né? A gente tem os denominadores em comum bem aqui, e se eu quiser voltar para cá, né, basta eu juntar os dois bem aqui. Se fossem denominadores diferentes, eu não poderia fazer isso daqui que eu acabei de fazer para vocês. Então, beleza. Trabalho da força resultante, agora por fim, eu faço distributivo. Eu multiplico a massa com esse daqui e a massa com esse outro bem aqui. Então, o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado. Só substituir aqui que eu errei. A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, menos quem? A massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido para 2. Olha só, eu sei que a energia cinética é o quê? É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido para 2. E aqui eu tenho massa, velocidade ao quadrado dividido para 2, massa, velocidade ao quadrado dividido para 2. Só que aqui eu tenho uma velocidade final e aqui eu tenho uma velocidade inicial, como vocês podem ver. Então, eu tenho uma energia cinética final menos uma energia cinética inicial, bem aqui. Então, o trabalho da força resultante desse corpo nessa situação bem aí é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial de um corpo. E eu sei que tudo que é final menos inicial eu chamo de variação. Então, o trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética de um corpo, como a gente acabou de ver bem aqui e eu provei para vocês. Então, é essa a ideia, né, galera? Eu só mostrei isso daqui tudinho para vocês entenderem como é que funciona isso daí, como é verdade o que eu acabei de falar para vocês, né? Em que quando eu tenho um corpo bem aqui, que ele tem uma certa velocidade inicial com certo valor, e ele chega num ponto B, qualquer que seja, né, com uma velocidade diferente da velocidade inicial, ele teve uma variação da energia cinética. Por quê? Porque ela mudou de valor. E, geralmente, eles perguntam o quê? Qual foi o trabalho? Se a velocidade mudou de
Valor significa que existe uma força atuando nesse corpo, porque teve uma aceleração. Aí eles perguntam o valor dessa força resultante, né? E a gente pode, o valor dessa força resultante, mas eles podem perguntar também o valor do trabalho dessa força resultante. E eu posso dizer para vocês que o trabalho dessa força resultante, que fez esse corpo sair daqui e chegar até aqui com uma certa distância, né, em velocidades diferentes, é igual justamente a variação da energia cinética. Então ele vai te dizer que o corpo aqui nessa situação tem uma massa inicial com uma certa velocidade inicial, e na situação B, bem aqui, ele tem a mesma massa, logicamente, mas ele tem uma velocidade diferente. E achando as duas energias cinéticas, eu posso também achar o trabalho da força resultante que atuou nesse corpo bem aí. Então agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai falar sobre as energias potenciais, tanto gravitacional quanto a energia potencial elástica, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dos tipos de energias que atuam em um corpo. Bora lá! Bom, então agora a gente vai falar a respeito da energia potencial. O que seria uma energia potencial? Energia potencial, a gente pensa o seguinte: quando a gente fala dela, de uma energia potencial, a gente está falando, na verdade, de uma energia que está armazenada de alguma forma. Então, pode ser numa mola, pode ser através da relação entre a altura de um corpo, as diferentes alturas de um corpo, né, e tudo mais. Então, olha só, o primeiro tipo de energia potencial que a gente vai estar trabalhando aqui é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, olha só. Eu tenho um certo objeto bem aqui, esse certo objeto tem uma certa massa e eu ergo ele aqui, olha, então a gente tem aqui ele no chão, né? A gente tem um chão bem aqui e eu pego e ergo esse objeto até uma certa altura, por exemplo. Quando eu ergo esse objeto a uma certa altura, eu tenho que vencer a força-peso desse objeto que aponta para cá para baixo, né? Se eu não vencer essa força, ele ficaria aqui no chão. Então eu tenho que vencer essa força, de que forma? Levantando esse objeto, né, realizando trabalho para esse objeto sair daqui desse ponto no chão e chegar até essa altura bem aqui que eu tenho. Então, quando isso acontece, nós temos o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, a energia que eu preciso disponibilizar esse corpo, né, para levantar esse corpo até uma certa altura bem aqui, né, ela tem relação com a força-peso. Por quê? Porque a força-peso é aquela força que aponta para o centro da Terra devido à atração gravitacional, né, entre os corpos. Bem aí, como a gente pode estar observando. Então, essa energia que tem relacionada a esse corpo bem aqui fica armazenada nesse corpo enquanto ele estiver a essa certa altura. A partir do momento que eu abandono esse corpo, por exemplo, eu tô levantando ele até uma certa altura, que como a gente pode ver, estou segurando ele. Mas a partir do momento que eu largo esse corpo, ele tende a voltar para o chão, né, devido à atração gravitacional aqui entre esse corpo e o chão, entre o planeta Terra. Beleza. E essa energia potencial que estava armazenada nele bem aqui, acaba se transformando em energia cinética, fazendo ele descer até o chão. Então, a energia que tem relação com a gravidade, né, com o peso, a gente chama justamente de energia potencial gravitacional. E ela é muito simples, ela depende somente da altura. Não somente, mas principalmente, na verdade, da altura com que esse corpo é erguido. Então, por exemplo, se nessa situação aqui eu tenho, né, um corpo e eu tenho outro bem aqui um pouquinho mais baixo, com uma certa altura bem aqui, que eu vou chamar de altura 2, e esse daqui de altura 1. Olhando os dois bem aqui, quem tem, desde que eles tenham a mesma massa, né, a massa seja a mesma, eu vou observar que quem tem mais energia vai ser o corpo que está mais em cima. Por quê? Porque a altura dele é maior em relação a esse corpo bem aqui, que tem uma altura menor do que essa desse outro corpo bem aí. Beleza. Então a energia potencial gravitacional ela depende da massa desse corpo, que tem bem aí, da gravidade do local e da altura com que ele é erguido. E a gente pode medir essa energia potencial gravitacional através de joules, né, que é a nossa medida de energia, que é bastante importante para a gente saber. Agora a gente vai ver a relação entre o trabalho da força-peso e a energia potencial gravitacional que tem nesse corpo bem aí, bastante semelhante ao que a gente acabou de ver lá sobre a energia cinética de um corpo e o trabalho realizado, né, de uma força que atua nesse corpo. Então bora lá entender um pouquinho a respeito disso. Bom, então agora a gente vai ver a relação entre o trabalho da força-peso e a energia potencial gravitacional que está presente em um corpo.
Então imagina aqui uma seguinte situação, em que a gente tenha um corpo que ele está inicialmente nessa posição 1, bem aqui que a gente está vendo, e ele tem uma certa altura, aí ele é largado e ele vem, né, e tem esse certo deslocamento até chegar nesse ponto 2, bem aqui. Nesse ponto 2 ele tem uma outra altura, um pouquinho menor em relação à altura 1, como a gente pode observar. Então como é que eu faço para descobrir o trabalho que a força-peso fez, né, para deslocar esse corpo da posição 1 para chegar na posição 2. Eu sei que a força-peso atua aqui para o chão, né, em direção ao solo, como a gente sempre viu. E o que acontece? Quando eu largo esse objeto, essa força-peso realiza trabalho puxando ele aqui de cima até essa posição. Na verdade seria até o chão, mas a gente está considerando mesmo até essa altura bem aqui, só para ficar bastante didático o que a gente está fazendo. Então olha só. Se eu olhar aqui o deslocamento e a posição e a força-peso, desculpa, que está atuando aqui para baixo, elas estão atuando sempre no mesmo sentido, na mesma direção. Na direção vertical, olha só, o objeto cai daqui de cima para cá para baixo, ele não se move daqui para cá para o lado, que seria uma movimentação horizontal, ele tem uma movimentação vertical, e a força-peso está puxando ele justamente verticalmente aqui para o chão. Beleza, então o ângulo entre o deslocamento e a força-peso é de 0 graus. Beleza. Eu sei que o trabalho de uma força, ela depende da força que é feita por nesse corpo, né? Do deslocamento que esse corpo tem e o cosseno do ângulo entre o deslocamento e essa força. Como a gente acabou de ver, o cosseno o ângulo é 0 graus, né? Ambos estão apontando para o mesmo sentido, a mesma direção. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então ele não precisa aparecer aqui na nossa conta. E eu sei que o trabalho da força que está sendo feita, a força que é feita para realizar esse trabalho, tirando esse corpo daqui da posição 1 e chegando na posição 2, é justamente a força-peso. Então o trabalho da força-peso nessa situação bem aí é igual a quem? O trabalho da força-peso é igual ao peso do corpo, né? A força que é feita nesse corpo e o deslocamento que ele tem. A força que é feita nesse corpo é justamente a força-peso e ele tem um certo deslocamento saindo do ponto 1 e chegando no ponto 2. Beleza. Eu sei que o trabalho da força-peso, então, nessa situação vai ser igual a quem? Eu sei que o peso, e a gente já viu nas outras aulas, é igual a massa vezes a gravidade do local. Então, eu vou substituir aqui na minha equação. Então, o peso, né, o trabalho da força-peso é igual a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento que esse corpo teve bem aí. Só que eu sei que o deslocamento, olha só, qual foi o deslocamento que esse corpo está tendo bem aqui? Eu sei que ele sai dessa posição 1, bem aqui, dessa altura 1, e chega na altura 2. Então, o deslocamento que ele teve bem aqui, basta eu subtrair, né, o valor da altura inicial que ele tinha, menos a altura final que ele vai ter. Então, o deslocamento nessa situação bem aí é igual à altura 1 menos a altura 2. Então, o deslocamento é igual a H1 vezes H2, como a gente pode observar bem aqui. Agora eu faço a distributiva, né? Então, eu vou multiplicar esses dois termos, a massa e a gravidade, com as alturas que tem bem aí. Então, como a gente pode ver bem aí, a massa e a gravidade vezes a altura 1... menos a massa, a gravidade vezes a altura 2, como a gente pode perceber. Só que nós caímos no impasse. Olha só, eu sei que a massa vezes a gravidade vezes a altura é igual a quem? É igual a energia potencial gravitacional. Só que eu tenho a massa, a gravidade e a altura 1 nessa primeira posição bem aqui. Então eu tenho a energia potencial gravitacional 1 bem aqui, energia potencial gravitacional inicial, bora chamar. E aqui eu tenho massa, gravidade e altura 2. Então, a energia potencial aqui nessa segunda posição, na posição final. Então, aqui eu tenho energia potencial gravitacional final, como a gente pode observar bem aí. Só que, como a gente está vendo, eu tenho energia inicial menos a energia final. Só que quando a gente fala de variação da energia cinética, por exemplo, a gente estava falando de uma energia cinética final menos a energia cinética inicial, né? Tudo que é variação é final menos inicial. Só que aqui a gente tem justamente o contrário. A gente tem inicial menos a final. Então como é que eu faço
essa variação aqui de energia, que seria o trabalho da força-peso, então é a energia potencial gravitacional inicial, menos a energia potencial gravitacional final bem aqui. Como é que eu faço isso daqui virar uma variação? Basta multiplicar tudo por menos 1 bem aqui. Então essa energia potencial inicial fica negativa e essa energia potencial gravitacional final fica positiva. Então com isso a gente tem que o trabalho da força-peso ela vai ser igual ao negativo, né, a menos a energia potencial gravitacional, né, que a gente tem nessa situação aí. Então, olha só, como a gente viu, a relação entre o trabalho da força-peso e a energia potencial gravitacional é a seguinte. Olha só, eu tenho um corpo numa altura 1, ele chega numa altura 2 devido a eu soltar ele nessa altura bem aqui, e ele tem um certo deslocamento até chegar nessa posição 2. Qual foi a força que fez ele sair dessa posição 1 e chegar na posição 2? A força-peso. Então, para ele sair daqui e chegar até aqui realizando um deslocamento, significa que essa força-peso realizou trabalho. Como é que eu acho o trabalho que a força-peso teve fazendo ele sair daqui da posição 1 e chegar na posição 2? Eu sei então que o trabalho da força-peso para tirar esse objeto aqui da posição 1 e chegar na posição 2 é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional aqui nessas duas situações. Então, se eu tiver a massa desse corpo e eu saber a altura 1 e a altura 2, eu posso muito bem chegar aonde? No trabalho que a força-peso fez, né, para realizar, saindo da posição 1 e chegando na posição 2, como a gente viu bem aí. Beleza, então é essa a ideia. A gente vai ver que essa aplicação ela pode ser feita em energias potenciais gravitacional, energia potencial elástica e a energia potencial elétrica também. Por quê? Porque essas energias são feitas através de forças que nós chamamos de forças conservativas. E as forças conservativas, né, são aquelas forças em que o trabalho dessa força ele independe da trajetória que o corpo adota. Essas são as nossas forças conservativas. Então, a energia potencial elástica, energia potencial gravitacional e energia potencial elétrica faz esse mesmo esqueminha bem aqui. Então, o trabalho que essa força elástica, que essa força potencial gravitacional, que essa força, né, que o trabalho da força potencial elétrica vai ter é igual ao negativo da variação da energia potencial dessa força, como a gente acabou de ver bem aí. Agora a gente vai entender um pouquinho a respeito da energia potencial elástica para a gente poder finalizar a nossa aula bem aqui agora. Bom, então a gente chegou aqui na última parte da nossa aula e a gente vai falar a respeito sobre a energia potencial elástica. Então, o que seria a energia potencial elástica? Essa energia potencial elástica é a energia que surge quando a gente trabalha, né, com molas, com elásticos, com corpo que podem sofrer uma deformação, né, e voltar à sua posição original. Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, aqui um bloco que ele está amarrado, ele está preso a uma mola, e imaginem que ele estava aqui nessa posição inicial, que eu chamo de 0 inicialmente, aí eu empurro esse corpo e comprimo essa mola bem aqui. Quando eu comprimo essa mola, o que acontece? Eu estou transferindo a energia dessa compressão que eu estou fazendo, né? Eu vou fazendo uma certa força, transferindo, realizando o trabalho, né, para essa mola bem aqui. E esse bloco, né, se desloca, saindo aqui do ponto 0 e chegando no ponto X. E essa mola bem aqui também se deforma justamente isso, porque a posição de equilíbrio dela seria essa posição 0, mas ela é deslocada aqui para essa posição X. Então ela tem um certo deslocamento bem aí. E lembrando, né, a força elástica que surge nessa mola bem aí, se eu estou comprimindo o elástico, o que o elástico tenta fazer? Ele tenta se descomprimir. Se eu puxo o elástico, ele tenta se comprimir bem aí nessa situação. Então quando eu comprimo esse elástico, ele faz uma força para fora bem aqui. Aí eu pego, faço essa força, né, e fico segurando esse elástico bem aqui, né, essa mola, por exemplo, que eu tenho, esse bloquinho, eu fico segurando ele bem aqui. O que acontece? Enquanto eu estou segurando, surge uma energia nessa mola bem aqui que a gente chama de energia potencial elástica. Por quê? Porque fica armazenada aqui nessa mola e a partir do momento que eu paro de comprimir essa mola, que eu solto essa mola, o que acontece? Ela volta para a posição inicial dela, né, empurrando esse bloquinho até aqui a posição 0. É isso que acontece. Então, ao comprimir a mola, eu estou
fornecendo energia para essa mola, que vai ficar armazenada nela bem aqui, e a partir do momento que eu paro de deformar ela, né, ela volta para a posição inicial, liberando essa energia. Então eu posso comprimir, ela vai guardar essa energia, ou eu posso esticar, ela vai guardar essa energia. Lembrando que a mola é uma força conservativa, né? Então o trabalho dessa força, dessa mola bem aí, depende da trajetória que ela vai ter. Beleza. Como é que eu acho então a energia potencial elástica que está guardada nessa mola, a partir do momento que eu deformo essa mola bem aí? Eu posso achar a energia potencial elástica da mola através da relação aqui, né, da constante dessa mola, ou seja, o quão dura essa mola, né, o quão fácil ou quão difícil é de deformar essa mola, a constante elástica dela, a deformação que ela teve, né, o x ao quadrado dividido por 2. Então, através dessa relação aqui, eu acho a energia potencial elástica. Só lembrando, né, por fim, aqui nessa parte inicial, que a energia potencial elástica, por se tratar de energia, também é medida em joules, assim como a nossa energia potencial gravitacional e a nossa energia cinética. Por fim, existe também a relação entre o trabalho da força elástica e a energia potencial elástica. Então, olha só, quando essa força que eu estou comprimindo, né, ela vai realizar um certo trabalho, tentar realizar um certo trabalho, né, para deslocar esse corpo. Então, como é que eu acho o trabalho que essa força elástica vai fazer, né, ao trazer essa mola aqui dessa posição até a posição original dela, né? Como a gente vai estar analisando bem aí. É bastante semelhante ao que a gente viu a relação do trabalho da força peso e energia potencial gravitacional. Então não necessita eu demonstrar todo o passo a passo, né? Mas é importante, como eu já falei para vocês também, que a energia potencial, né? A gente pode achar no caso, né? Tanto a energia potencial elástica gravitacional, a elástica ou a elétrica, a gente pode achar o trabalho dessa força, no caso do trabalho da força elástica, né, através do negativo da variação dessa energia potencial, no caso da energia potencial elástica, como a gente viu bem aí. Então a gente vai ter uma energia potencial elástica nessa posição e uma energia potencial elástica nessa outra posição bem aqui. A variação dela, né, o negativo desse valor, vai ser o trabalho da força elástica que a gente vai ter bem aí nessa situação. Então, galera, por hoje é só. Fiquem com Deus, estudem bastante aí e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.